bem? Semana passada, foi passada mesmo, foi dia 10, nós fizemos esta tarefa, começamos isso aqui. Eu não abri a revisão, mas tudo bem, a gente vai lembrar. Nós fizemos 3 aulas de pontuação. Uma que foi a super introdução, que a gente fez os conceitos, vírgula, parênteses, aspas, 2 pontos, para que a gente usa cada um. Na segunda, que foi o não uso da vírgula, as proibições, a gente não separa sujeito, não separa o objeto do verbo, aquelas coisinhas bem básicas. Eu espero que vocês lembrem. Tem bastante material de revisão. Eu pedi para vocês olharem antes de começar as aulas. Espero que vocês lembrem de fazer isso. Duvido, mas eu espero. Aí eu mandei uma tarefinha para vocês não perderem a linha de raciocínio. Eu botei aqui, então. A gente fez isso aqui para pegar, né, o jeito. E agora vamos lá de novo. É muito fácil esse. E lembrem que a vírgula, além de tudo isso, além do não uso dela, o principal uso é para a gente enumerar coisas. E nesse primeiro aqui, no exercício, foi exercício 3, isso. O autor da questão, que eu acabei de dar aula para as crianças, né? Então é muito texto. Aí ficava autor. O examinador, nesse caso, quis confundir a gente com isso. Mas eu sei que já estou falando que essa está errada. Vamos lá. Desde o amanhecer, vírgula, a menina, vírgula, jogava, vírgula, bola, vírgula. Tudo errado, já deve ter percebido isso. Olha como dá de vírgula isso aqui. Tá, vamos lá. O que a gente faz primeiro numa frase? Vocês deveriam estar cansadas de saber pela primeira. Primeira coisa, achar o verbo. Desde o amanhecer, a menina jogava bola, quem que age aqui? Jogar. Jogar é a única coisa que transita. É a única coisa que age e é a única coisa que faz qualquer coisa. Quem jogava? A menina. A menina que jogava. Vou botar uma corzinha aqui bonitinha. Tinha que ser mais claro, né? Vamos lá. Tá. A menina jogava. A menina é o sujeito do verbo jogar. A principal regra que a gente descobriu lá, vou até abrir para vocês, porque é muito lindo isso. Aula 1. A menina jogava. A principal coisa que eu ensinei para vocês é que o sujeito jamais pode ser separado do verbo dele. Olha que lindo aqui. Aqui. Olha, vírgula proibida. O sujeito e o verbo não são separados. Eles são inseparáveis. A menina jogava. A menina, quem jogava, gente? A menina. Se eu falar, a menina jogava, vocês não vão saber depois, se eu botar essa vírgula, se era a menina ou se era outra pessoa. Tudo bem. Na realidade, se eu falar rapidinho, vocês sabem. Mas, não pode separar. É uma regra. Proibição. Não pode. Proibido. Se eu conseguisse, eu ia colocar de vermelho aqui. Consegui. Pronto. Vírgula proibida. Tá. Jogava. O que ela jogava? Bola e balas. Bola e balas. Bola e balas. Bola e balas. Rosa. Nossa, muito forte. Tá, cinza. Quem joga, joga alguma coisa. Porque ela não tava jogando, tipo, sei lá, futebol. Ela joga no sentido de pegar uma coisa e jogar pela janela, que nem tá aqui, pela janela. Tá, eu posso separar o verbo do seu complemento? Vou botar a dica aqui já de cara. Não, proibido. Proibido. Não pode separar. Eles são inseparáveis, gente. Eles andam juntinhos, de mãos dadas. O sujeito do seu verbo, o verbo do seu complemento. Eles têm que andar juntos. Beleza. Agora tá. Vou entrar dentro do complemento. Estou aqui, dentro do bola e balas. Se eu já estou falando que é bola e balas, para que essa vírgula antes do i? É meio óbvio que não pode separar. Tudo bem. Agora, pela janela. É para onde ela estava jogando a bola. Pela janela. Por que vai separar esse pela janela do jogava? Estava jogando pela janela. Também não vai separar. Também é proibido, gente. Agora, mais uma vez, entramos na janela. Pela janela, que é a outra função sintática.
Tá, mais escuro. Eu posso falar pela janela. Se vocês perceberem, é isso que essa alternativa está fazendo. A menina jogava bola e balas pela janela. Tudo errado. Essa vírgula que separa pela e janela também está proibida. São todos os casos de vírgula proibida aqui. Nenhuma delas está nem facultativa. Beleza. Pela e janela não se separam. Bola e balas não se separam. Jogava bola e balas, agora tudo junto, não se separam. E a menina e jogava não se separam. Cada um pelo seu próprio motivo. Quem tá falando, nossa, eu achava que o áudio estava travando. Ótimo, essa é a intenção. Agora, voltando aqui atrás. Desde o amanhecer. O que é desde o amanhecer? Se eu falar, a menina jogava bola e balas pela janela, é uma frase. Se eu falar só essa frase, você já entende o cenário, você já consegue imaginar o que está acontecendo. Então, o que é desde o amanhecer? Desde o amanhecer é um adjunto adverbial de tempo. O que eu falo? Eu sempre faço umas comparações. Adjunto adverbial de tempo é o que a mãe pergunta. Ele é obrigatório aparecer na frase? Não é. Se você falar a frase sozinha, ela já tem um sentido completo. Ele é facultativo nessa frase. Ele é uma coisa que traz uma informação a mais. E essa informação a mais se remete ao verbo. Quando que a menina jogava tudo isso? Desde o amanhecer. Desde o amanhecer. Tem que botar outra cor aqui, cara. Adoro cor. Vamos botar cara e cor. Ai, pior que não tem como eu escolher mais cor, olha. Devia ter mais cor. Cor tão forte. Tá. Adjunto adverbial de tempo. Vamos lá. Esse adjunto, ele é longo ou ele é curto? Se alguém soubesse me responder, seria legal, mas tá difícil. Eu vou dizer logo que ele é longo. Por que ele é longo, gente? Só porque eu tô olhando para ele parece comprido? Não, porque pela regra, pela convenção gramatical, a gente fala que ele é longo porque ele tem mais que 3 palavras. Longo. Alguém lembra matemática? Mais que 3 palavras. Nesse caso, e tá. Qual é a ordem direta da frase? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Depois, adjunto adverbial. Só que esse adjunto vem antes. Pode isso, gente? Pode isso, meninas? Pode. O que acontece quando ele vem antes? Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Se ele for longo, vírgula obrigatória. Essa vírgula aqui, eu vou pôr verde. Só que se botar uma vírgula verde do lado de um grifo verde, vai ficar estranho esse grifo, então vai ser amarelo. Tá, só que olha a quantidade de vírgula vermelha. Essa aqui tá errada. Não vou nem fazer nada. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tivessem feito, seria muito melhor. Colocação de vírgula eu acho fácil. Quê? Colocação de vírgula eu acho fácil, um dos assuntos mais fáceis. É, que bom, fico feliz. E quando vai para, você acha fácil nessa, assim, né? Quando vai para período composto, você acha fácil também? Eu acho médio. Pessoalmente. Eu não lembro que é período composto. Tudo bem, assim, ó. Período composto contém 2 verbos. Já vou falando assim, ó. As carreiras... Não dá pra... Não. Não dá pra saber, só pedaço de coisa. Não dá pra saber. Tá, não dá pra... Não tem nenhum exemplo aqui pra você. Não tem nem como eu te mostrar. Período composto é quando tem 2 verbos. Aí quando tem 2 verbos, a gente liga as 2 orações. Aí quando a gente liga as 2 orações, a gente coloca uma conjunção no meio.
Aí fica, tipo assim, uma... É tipo uma frase que tem tipo um porém, assim, tipo com dois verbos num porém. Porém, é a conjunção. Aí não tem ponto final no meio, entendeu? Se tem ponto final no meio, já não é mais período composto. Aí vira duas frases diferentes. Duas frases, não, duas orações diferentes. Aí, como não tem ponto final no meio, é um período só que virou um período composto. Composto de duas orações. Como é duas orações, quer dizer que é dois verbos. Só que algumas pode ter vírgula e algumas não. Algumas, a vírgula é obrigatória e outras não. Aí que eu me perco, entendeu? Eu me perco também, gente. Eu não sou da área de português. Eu ensino português porque eu não sou da área do português. É como eu não sou da área do português, eu acabo aprendendo português de uma maneira engraçada, aí eu passo para as crianças, entendeu? Essa é a lógica. Legal, né? Volta aqui para essa parte. Por isso que eu não gosto do composto também. Essa era a minha explicação. Mas é a próxima aula o composto. Não percam. Volta aqui, vamos focar. Foca aqui. São Paulo, olha aqui, mesma coisa. Olha como é para ser fácil. A mesma coisa que a gente fez aqui. Primeiro acha o verbo. São Paulo é uma cidade bela. São Paulo é verbo? Não é. São Paulo é uma cidade. Simplesmente. É um nome próprio. Bela é um adjetivo. Você é bela, barabá. Cidade, nome, comum. Uma, artigo, indefinido. É. Opa, achei um verbo. Verbo a gente sublinha, né? Pá, verbo. Quem é uma cidade bela? São Paulo. Opa, achamos nosso... Ó, a gente botou essa cor, então vamos achar essa mesma cor. Achamos nosso sujeito. O que a gente tá fazendo aqui, ó? Ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Separa sujeito do verbo? Jamais. Separa sujeito do verbo? Jamais. Vírgula proibida. Ó que fácil, gente. Se você lembrar disso, jamais se separa sujeito do verbo. Jamais se separa sujeito do verbo. Eu não entendi por que tá ficando tão longe. Ah, deve ser o grifo. Tá, deixa assim. De novo, olha aqui. Cadê o verbo? João e Maria é verbo? Não, João e Maria, não vou falar o que eles são. A gente tem que achar o verbo mesmo. Uma espécie de... é verbo. História é verbo. Não. O que é verbo? São. Que é o plural do verbo é. Que é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós somos... Eu conjuguei muito certinho pra vocês, você viu? Mentira. Beleza. Quem são? João e Maria. João e Maria. Cadê? João e Maria é nosso sujeito. É um sujeito simples? Não, nós estamos diante de um sujeito composto. Por que composto? Porque tem duas coisas. Que coisas? Dois núcleos, João e Maria. São Paulo também é um sujeito composto, só porque tem duas palavras? Não, São Paulo é um nome composto, tem duas, né? São Paulo. Mas ele não é um sujeito composto, é uma coisa só, é uma cidade só. Mas João e Maria são duas pessoas distintas que formam um sujeito composto. Espero que vocês não tenham se perdido nessa pequena explicação. Porque o que importa é aqui. Verbo, são. Quem são? João e Maria. O que eles são? Eles são uma espécie de referência das histórias infanto-juvenis. Beleza. Quando a gente fala do verbo ser, a gente não fala que verbo ser tem um complemento. O verbo ser, ele tem um predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. Uma espécie de referência é a característica de João e Maria. Não é um complemento do verbo ser, entendeu? O verbo ser, ele fala que é um verbo de ligação entre a característica e o complemento. Tem vários verbos de ligação. São verbos de permanência, não são verbos de ação. Porque, por exemplo, o verbo ser, como que eu vou agir com o verbo ser? Ele não transita, entendeu? Faz sentido isso para vocês? Tem que lembrar. Verbo ser, verbo de ligação, não tem complemento, tem predicativo de sujeito. Só que a regra é a mesma. Como que eu vou separar o predicativo de sujeito do verbo de ligação? Como que eu vou separar, cara? Se eu separar, a regra vai ser a mesma.
Vou dar uma pausinhazinha, vocês vão achar que o áudio travou. Sempre lembra da brincadeira do áudio. Eu não vi hoje. Vocês vão achar que o áudio travou. Se achou que o áudio travou e não é hora de travar, vai pensar que tá errado, né? Tá errado. Achou que o áudio travou, tá errado. Agora, se vocês perceberem que realmente é um adendo, aí vocês vão ver que realmente, tipo assim, às vezes é uma explicação. As vírgulas explicativas, que eu vou explicar na aula que vem, faz sentido ter uma leve pausa, mas a vírgula, quando a gente ensina, vou falar outra coisa agora, fora dessa parte. A vírgula, a definição dela, que muita gente falava antes, é uma pausa. Aí muita gente antigamente falava que a vírgula é uma pausa para respirar. Só que se você falar que a vírgula é uma pausa para respirar, cada um tem um fôlego. Vou botar a vírgula, cada um ia botar no lugar que quisesse. Tá, de fato a vírgula é uma pausa para respirar, mas não é o nosso fôlego que decide aonde pôr a vírgula. Na verdade, é a vírgula que dita quando você respira. Entendeu? Ao contrário. Tá, voltando para a realidade, que é o S letra C. Eu posso separação de uma espécie? Não pode, gente. O predicativo do sujeito, que é a espécie, que é a característica de João Maria, não pode estar separado. Eles têm que estar tudo juntinho. Agora tá. Uma espécie de referência das histórias infanto-juvenis. Essa frase não. Esse termo, se não é uma frase, é um termo, tá, gente? Esse termo inteiro é a característica de João e Maria. Então, vamos botar ele terão sozinho aqui, de outra cor, porque não apareceu ainda. Pá. Igual predicativo do sujeito. Podia ficar menorzinho, né, para caber numa linha só. Ok. Predicativo do sujeito. Tá. Um termo só. Uma espécie de referência. Referência qualquer? Não, referência das histórias infanto-juvenis. Eu posso separar das de história? Claro que não. O das se remete às histórias. O das é um adjunto adnominal das histórias. Não se separa adjunto adnominal do seu nome. Isso foi uma coisa que eu ensinei na última aula. Ups, não salvei. Estava embaixo aqui. Foi algo que eu ensinei na última aula. Não se separa o adjunto adnominal do seu nome. Cadê? Cadê a cor vermelha? Pá. Dá para enxergar esse vermelho, né, gente? Predicativo do sujeito. Se separa do verbo por vírgula, proibido. E essa vírgula aqui do adjunto, também proibida. Ó, chamo 3 erradas já. Tá vendo como é complicada de explicar essa questão? A gente fez uma questão, já passou meia hora. E eu achando que ia dar tempo de fazer 10. Bora. Os livros continuam sendo uma alternativa razoável de leitura tranquila. Quando você vê uma quantidade dessa de vírgula, até parece que tá tudo errado já. O verbo continuar. Mesma pergunta. É um verbo de ação? Não. O verbo continuar, se você continua sendo alguma coisa, você não tá nem se mexendo, né? Não é essa lógica muito que a gente usa. Mas continuar, permanecer, ser e estar são exemplos de verbos de ligação. Que mesma história daqui de cima. Tá. A C e a D são regras novas. Aproveitem que é uma regra nova que eu estou ensinando para vocês. Que é a regra do predicativo do sujeito, que é a mesma regra do complemento. Continuar é o verbo. O que a gente faz quando tem uma frase nova? Acha o verbo. Continuar. Quem continua? Os livros. Os livros estão continuando, gente. O que eles continuam? Qual é a característica que eles continuam sendo? Continuam sendo. Tem verbo ser ainda por cima, que é outro verbo de ligação. Continuam sendo. Eles continuam sendo uma alternativa. Alternativa qualquer? Não, razoável de leitura tranquila. Isso tudo é a característica deles. Isso tudo é o quê? O PS deles. O que é PS? Predicativo do sujeito. Ou não é OS, gente, é PS. Odeio quando o Word me corrige. Vou escrever direito. Predicativo sujeito. Ai, tem que diminuir. Tá, já entenderam. Eles continuam sendo uma alternativa. Posso separar o sujeito do seu verbo? É a primeira regra.
Primeira de todas, proibida, vírgula mais do que proibida. Jamais se separa o sujeito do seu verbo. Beleza, próxima. Aqui agora vamos entrar dentro do predicativo. Uma alternativa. Que tipo de alternativa? Uma alternativa razoável. Eu posso separar a característica da alternativa do nome, que é a alternativa? Posso separar o adjetivo dela mesma? Não. Tem que estar juntinho. Eu preciso saber o que é razoável. A alternativa. Eu preciso saber de quem está falando, né? Além de razoável, ela é tranquila. Eu posso separar? Já está tão longe assim, né, gente? Também não. Tudo vermelho que está proibido. Verde o que pode e laranja o que é facultativo. Por enquanto nada. Quem está falando é importante? Por enquanto não. Tá. Bom, se até agora deu tudo errado, aí tem que estar certo. Desde o amanhecer, desde o amanhecer já parou aqui. Eu vou até copiar isso aqui, porque, né, ninguém merece ficar digitando toda hora. Se desde o amanhecer já apareceu lá em cima, e eu já expliquei que tem 3 palavras, é cumprido, é um adjunto adverbial de tempo cumprido, a vírgula tá deslocado, a vírgula é obrigatória. Vou botar aqui um verdinho. Verde. Eu tô neon, né, pra ficar bem amarelo. Não é esse, cara. Gente, quando a gente está falando de um verbo que não transita, quando a gente fala transita, é um verbo que não age, que não tem ação. Por exemplo, estou jogando bola, você consegue fechar o olho e me imaginar se mexendo, né? Uma bola, correndo atrás de uma bola. Agora, quando você fala aquele menino é bonito, se você fechar o olho, você imagina ele se mexendo? Não, você imagina ele estático e a beleza dele, né? Beleza. Parecer é outro verbo de ligação. É outro verbo que não transita. É outro verbo que nem o verbo ser e o verbo continuar, que é de ligação, é isso que eu tô falando, né? Beleza. E é outro verbo que vai ter um predicativo de sujeito. Qual é o sujeito deste verbo? Verbo parecer. Quem parece? A Aurora. Achamos o sujeito. Ai, de novo, quase errei. Tá separado? Não, até que tá certo. A Aurora parecia. O que ela parecia? Mais rosada do que no dia anterior. Achamos o predicativo do sujeito dela. Isso que a gente está fazendo é a análise sintática da frase. Bonito, né? Tá separado? Agora ficou impossível de ler. Não, cara. O que você fez comigo? Errei tudo. Vou ter que esperar um minuto. Nada está separado. Perfeito. A única vírgula presente na letra E é a vírgula que separa o adjunto adverbial. Uma dica. Todo adjunto adverbial pode ser separado. A única diferença é se essa vírgula é facultativa ou obrigatória. E a única vírgula obrigatória é quando o adjunto adverbial ele está fora do lugar dele e for longo. Então, o que a prova vai fazer com você? Ou vai tirar essa vírgula e falar que está certo, aí você vai saber com certeza que está errado. Ou vai deixar essa vírgula e vai falar que está certo, que nem essa questão, né? Que de fato essa questão está super certa. Pará! Letra E. Que tipo de erros a gente achou aqui? Separar sujeito do verbo, separar complemento do verbo, separar predicativos do sujeito do verbo de ligação. Predicativo do sujeito nada mais é do que o complemento do verbo de ligação. Então, é análogo. O que mais? Separar, como se chama? Adjunto adnominal do seu nome e adjunto... e complemento nominal do seu nome. Também não pode. Eu ensinei só aula passada. Posso fazer um resumo para quem não esteve lá. Quem não estava aqui aula passada? E tá boiando? Fala eu lá, não tem problema. Eu faço de novo. O que me importa é que você esteja aprendendo. Não, ninguém? Tá bom. Gente, essa é a correção da tarefa. Eu vou mandar bonitinho. É para vocês
Estudem, cara, essa tarefa. Essa tarefa é um resumo de tudo que a gente aprendeu. Vou fazer mais uma questão. Esses dois a gente não aprendeu ainda. Tudo que tá de vermelho a gente não aprendeu ainda. Então tem que fazer a 4. Vou fazer aqui. Eu consigo fazer maior. Não, menor não, maior. Não. Indique a alternativa que tem omissão de vírgula. Aí, ó. Essa é mais legal. Márcio chegou com a esposa para jantar. Deixa eu ver que texto você está escrevendo aqui. Chutou as vírgulas? Acertei na cara. Ah. Chute também é bom, gente. Se acertou na prova, não tá valendo. Márcio chegou com a esposa para jantar. Aonde poderia ter vírgula e aonde não poderia ter vírgula? Mesma coisa. Vamos achar primeiro... Vamos fazer tudo junto. Tudo juntinho. Primeiro a gente vai achar todos os verbos. Chegar. Márcio não é verbo, né? Com a esposa também não é verbo. Jantar é verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Só que nesse caso esse verbo é um nome, né? Para jantar. Ele não tá sendo conjugado. Não sei se vocês entenderam isso. Então o único verbo dessa frase é chegar. Esse verbo de ligação, chegar, se eu fechar o olho eu consigo imaginar ele chegando, né? Não é não? Ah, tá. Não, mas a senhora já tinha marcado. Pensava que a senhora não tinha marcado chegou. Não, eu acabei de começar a marcar. Tá transitando. É esse verbo aqui, verbo de ação. Márcio chegou. Quem chegou? Márcio. Pá. Pode separar sujeito do verbo? Não. Pode pôr vírgula aqui? Não. Perfeito. Ele chegou. O verbo chegar, se eu falar eu cheguei. Cheguei chegando, né? Tem sentido completo? Eu preciso falar mais alguma coisa para vocês entenderem o que está acontecendo? É assim que você pensa para você entender qual é a transitividade do verbo. Se ele é intransitivo, se não tem, nem precisa de nenhum complemento, se ele é transitivo direto ou indireto. Bom, ao meu ver, esse verbo é intransitivo. Com a esposa para jantar. Com a esposa. Vou botar só com a esposa. Vou botar só itálico. Pronto. Com a esposa. Com a esposa. Não é companhia? É a companhia que ele tem? Com quem ele chegou? Com a esposa. Porque chegar para mim é intransitivo. Eu não preciso falar mais nada para eu imaginar uma pessoa chegando. Agora, com a esposa é adjunto, adverbial de companhia. Ó, isso existe. Agora, ele chegou e chegou para quê? Para jantar. Um adjunto adverbial de finalidade. Deixa eu mostrar para vocês uma coisinha aqui. Tipos de adjunto adverbial. Existem muitos. Afirmação, negação, modo, causa, lugar, tempo, intensidade, companhia. O que eu falei que era o último? Vai que eu falei errado. Para, finalidade, não foi? É, finalidade, para jantar. Cadê? Aqui. Afirmação, sim, com certeza. Se eu falar sim, é uma adjunto adverbial, viu, gente? Ó. Não, nunca, jamais. Em hipótese alguma. Negação. Modo, ó. Isso aqui é legal. Tudo que terminar em mente é um adjunto adverbial de modo. Tudo. E você pode formar adjuntos adverbiais colocando a palavra mente no final. Beleza. Causa, lugar, tempo, intensidade, muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, tanto quanto, extremamente, mesmo, intensamente, extremamente, não é modo, né? Intensidade. Companhia com, aqui ó, ele chegou com a esposa, adjunto adverbial de companhia. Para jantar, finalidade. Eu não mostrei finalidade, né? Para.
Nesse caso aqui, a gente tem 2 adjuntos adverbiais. Com a esposa, para jantar. Márcio chegou. A ordem direta de uma frase é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Esse negócio de complemento é quando tem complemento, porque como um verbo ele é intransitivo, beleza, não tem complemento. Vai ficar sujeito e verbo. E o adjunto adverbial também é quando tem. Pode ter mais de um? Pode ter infinitos, cara. Eu posso explicar quanto eu quiser a coisa. Ah, tava aqui. Então, o que eu vou botar aqui? Ah, para jantar. Nem sei que cor eu ponho. Adjunto adverbial 1 e adjunto adverbial 2. Diminui para caber tudo numa linha só. Outra cor. Tá. Outra coisa. Bora voltar lá. Olha aqui, laranjinha. Na ordem direta, não importa o tamanho. Tudo bem que tem três palavras com a esposa, né? 3 palavras já é considerado longo. Não importa o tamanho dele, na ordem direta, olha como ele está no final. A vírgula é facultativa. Por isso que a letra A não tem omissão de vírgula. Entendeu? Beleza. Já pode partir para 2. Cansei. Cansei, gente, de falar. Vocês falaram muito comigo já, hoje, antes da aula. Bora. B. Quem bate? Eu falei o verbo antes de começar, né? Tá bom. Se fechar o olho, você consegue imaginar alguma coisa batendo. A inflação. Inflação é o sujeito. E a inflação bate. Ela bate... Bom, deixa eu falar. Ele bate, eu consigo só imaginar a pessoa batendo. De novo é um adjunto. Eu vou botar aqui do que é, fica mais legal. Adjunto adverbial de companhia. Gente, como que escreve companhia? Cara, me deu um bug na cabeça. Companhia. NH. Caraca, que vergonha. Vocês sabiam dessa, né? Fala sério. Quem não sabia disso? E adjunto adverbial finalidade. Obrigada. Aqui no chat. Eu sabia que isso existia. Como tu chutou lá? Beleza, nada a ver. Bate, de novo. Recorde. Ah, tá. Ai, coloquei errado, gente. Ele bate. O que ele bate? Bate recorde. Esse recorde vai acabar sendo um complemento. Complemento do quê? Do bate. Ele bate o quê? Bate recorde. Beleza. De novo. De novo é de frequência. Mais uma vez ele bateu. Então, continua sendo um adjunto adverbial de frequência. E em abril? Se você pegar um termo e consegue perguntar para ele quando ou onde, também é adjunto adverbial. Adverbial de tempo. Espero que vocês estejam entendendo essas minhas abreviações. E fazendo isso pra gente ganhar tempo. Porque a gente não vai conseguir terminar nunca, se for assim. Adoro cor, como vocês podem ver, né? Então, vamos lá. Agora, vamos analisar as vírgulas. A gente já conseguiu entender o que está acontecendo, mas a gente vai analisar a vírgula agora, né? Viu um monte de coisa, mas não viu vírgula. Entre o sujeito e o verbo, pode ter vírgula? Pelo amor de Deus, não. Entre o verbo e o complemento. Tudo bem que tá longe, gente. Tudo bem que tem coisa no meio, mas não é assim que analisa. É só entre eles. Entre eles. Pode ter vírgula? Não. Quem falar assim vai apanhar. Pode ter vírgula? Não. Agora vamos olhar os adjuntos. O único caso em que adjunto
adverbial. É obrigatório ter vírgula, é quando ele está fora do lugar e é comprido. Tem algum, e comprido sim, digo longo, né? E longo quando tem mais de três a mais palavras. Tem algum aqui que tem mais de 3 palavras? Não, tudo 2. Se é tudo 2, todos são facultativos, mesmo estando fora do lugar. Porque poderia falar assim, a inflação bate recorde de novo em abril. Aí estaria na ordem direta. Botou de novo aqui. Eu poderia ter posto vírgula, poderia ter posto entre vírgulas, ter intercalado. Poderia, vírgula é facultativo. Mas não. Ele quer uma omissão, assim, exata, entendeu? Esse não, é facultativo. Gente, se tiver vírgula, tem que falar, tá? Eu não quero ficar falando sozinha aqui, não. Bora. C. Cadê o verbo? Aqueles homens pareciam não ligar para a vida. Pareciam. É um verbo que transita? É um verbo de ação? Não. Parecia um verbo de ligação. Quem parecia? Aqueles homens. Posso separar... Oh, de novo. Posso separar o sujeito do verbo? Não. Não pode pôr vírgula aqui. Não ligar para a vida. Quem que não ligava para a vida? Aqueles homens. É o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Do verbo parecer. Daqueles homens. O sujeito daqueles homens. E eu posso separar predicativo do sujeito do verbo parecer? Também não. Ou seja, A, B e C não tem nenhum caso de vírgula obrigatória. Os únicos lugares que eu poderia pôr vírgula, porque são vírgulas facultativas, seria na letra A e na letra B, nos adjuntos adverbiais, porque é facultativo. Mas até agora não. Bora. Cadê o verbo? Saíram. Quem saíam? Eles. Só que tá aqui omisso, né? Não tá nem escrito. Quando eles saíram? Olha aqui, tá até... Gente, eu botei a mesma cor aqui, não podia estar a mesma cor. Só um minutinho, tem que estar tudo certinho. Pronto. Sempre. Sempre é a frequência que eles saíam. E à noite é quando eles saíam. Então, eu vou botar aqui. O primeiro é um adjunto adverbial de frequência. E o segundo é um adjunto adverbial de tempo. E o verbo sair tá aí porque ele tem sentido completo, então ele não precisa de complemento. E o sujeito dele tá omisso. Agora, eu preciso pôr vírgula no adjunto adverbial curto, no final, na ordem direta? Facultativo. Eu preciso pôr vírgula no adjunto adverbial quando ele está fora de ordem e ele é curto? Não, facultativo. Logo, na letra D, também não tem nenhum caso de vírgula obrigatória. Logo, a letra D também não é a resposta. Tem que estar aqui. Querida, onde está meu livro? Cadê o verbo? Está. Verbo ser. Verbo de ligação. Onde? Onde é um... Como é que chama? Ai, meu Deus. Pronome interrogativo. Quem está? Onde está, né? É a pergunta. Ele está perguntando para a querida. Onde está o quê? Meu livro. Alguma coisa dessas aqui pode separar? Não. Ele está perguntando onde está o livro dele. Ele quer saber do livro. Posso separar o livro, que é o predicativo do verbo de ligação? Não. No caso desse, o sujeito, que é um pronome interrogativo, posso separar? Também não. Agora, vamos ver quem lembra isso aqui. Esse aqui é da aula 0, não é nem da aula 1, que eu chamei de aula 0. Foi, tipo assim, umas 4 ou 5 semanas atrás. Que é querida, gente? Querida, que é querida? Qual que é a função? Nome, tratamento.
Pronome não. Eu sei que é de tratamento, porque é uma coisa, só que eu É. esqueci é pronome de tratamento. Mas a função, esse é uma morfologia. Eu quero saber a função sintática dele. Tem que pôr outra cor que nem apareceu aqui. Uma dica. Dá uma dica para eu tentar descobrir. É, 2 letras. Não? 3 letras. Vocativo? Vocativo. Os vocativos, eles são separados ou por vírgula ou... Eu vou diminuir porque, né, a gente não quer que separa tudo isso, não. Tá. Então, aqui, ó, eu vou separar aqui para não ficar muito confuso. Temos uma vírgula obrigatória. Top. Ah, isso fica mais fácil. Se você lembrasse do vocativo, você nem tinha que ficar pensando, você não tinha que fazer nenhuma análise sintática se você lembrasse do vocativo. Olha, essa aula a gente fez 2 questões. Quando a gente faz análise sintática, fica mais difícil mesmo, gente, é normal. Se eu pedir uma tarefa para vocês de um exercício, vocês vão fazer? Sim. Duvido. Duvido, vocês não fizeram essa. Eu fiz. Parabéns. Você acertou? Eu acertei essa primeira que era E, mas a outra eu marquei a D. Ah, não tem problema. Mas se você marcou a D, você de tudo não errou, porque é facultativo, viu? Todas tinham facultativo, cara. Então, tipo assim, não tá errado, só é facultativo. E aqui, ó, ele devia ter escrito melhor. Devia ter escrito assim, indique a alternativa que é a omissão de uma vírgula obrigatória, porque assim, aqui é facultativo, pode estar omissa, né? Sei lá, enfim. O que eu vou fazer agora? Ah, vou salvar, vou mandar esse mesmo arquivo, porque daí tem exemplos bons para vocês lembrarem. Vou botar um exercício aqui embaixo de tarefa. Eu necessito que vocês revisem com o material que eu já mandei, porque aqui tem todas as regras. Aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou começar com matéria nova. Aí, quando faltar 10 minutos, eu corrijo a tarefa. E, ó, por favor, faz, hein? Sem sacanagem. E, pera, deixa eu fazer aqui.